Oi, voltamos. Bom dia. Vamos lá, então. Vamos lá. Então, a gente está vendo aí, né, como que as lentes, né, funcionam, né, trabalhando aí diretamente com raio de luz, né? Então, agora nós vamos ver aqui ó, outros tipos de lente que existem, né? Que são formatos das lentes convergentes e divergentes, né? Então, dentre as lentes convergentes, eu tenho a lente convergente biconvexa, que olha só, os dois lados dela são convexos. Lembra que eu fiz o desenho, né? Olha lá, é isso aí que eu estava representando. Eu vou ter a plano convexa, quando então um lado dela é reto e o outro dela, ó, a letra C, tá? E eu tenho a côncavo convexa, quando ela tem bordas finas, porém ela forma a letrinha C também. Já das divergentes, eu vou ter a bicôncava, que é exatamente o oposto da biconvexa, né? Que ela tem os dois lados, né? Só que... Só um minuto, por favor. Tem gente errando o dia agora. Ela tem, então, os dois lados aqui côncavos, né? A plano côncava, ó, lembra, as bordas são grossas da divergente, ó, tudo grosso. Então, aqui é reto e aqui é o côncavo. E a convexo côncava também é a mesma coisa, tá? Então, perceba que a côncavo convexa é convergente porque a borda dela é fina. A convexo côncava, ela é divergente e a borda dela é grossa, para não confundir depois, tá? Ok. Aí depois nós vamos fazer essa experiência, tá? Aí então eu peço para que você já vá tentando arranjar aí. Eu não sei se eu vou conseguir fazer mesmo, porque tem que arranjar essas lentes todas. Eu não sei se eu vou conseguir. Mas se a gente conseguir, a gente faz, tá? Senão a gente vê como é que seria. Não, não pode, Davi. O quê? Como assim? Como é que eu vou saber? Não estou entendendo essa sua pergunta. Agora vamos ver um pouco mais sobre a acomodação visual, né? A gente falou já um pouco sobre isso quando nós estávamos estudando os olhos, né? A parte sensorial. Então agora nós vamos entender aqui um pouco mais sobre cada um deles, tá? Alguém quer ler para mim? Não? Tudo bem, então vamos aqui sem mesmo. Então vamos lá. Então a gente vai falar aqui sobre essa questão da acomodação visual que nós já vimos, né? Que, olha só, então para focalizar os objetos a diferentes distâncias, um conjunto de músculos denominados ciliares promove um ajuste na forma do cristalino, tornando-o mais ou menos curvado, ou seja, mais ou menos convergente
agora nós já conhecemos, né, esses termos. Né? Então, isso é acomodação visual. Então, cristalino é este aqui, ó. Então, conforme eu quero ver, né, uma coisa que está mais longe, uma coisa que está mais perto, né, ocorre essa acomodação visual. Ocorre esse processo de mudança no formato do seu cristalino para que você possa enxergar. Então, olha aí, ó. Aí ele traz para a gente aí 3 casos. Quando a gente vai observar um objeto que está distante. Olha lá, como o objeto está distante, os raios de luz provenientes dele são paralelos entre si. Ele está longe, então vai chegar raios de luz paralelos no seu olho. Tá? Igual está no desenho aqui. Não há acomodação visual, e por isso o cristalino fica pouco abaulado, pouco curvado, né? A imagem do objeto é formada na retina e a visualização do objeto é nítida. Então, olha lá, então, distante, os raios chegam paralelos, passam aqui pelo cristalino, né, e pela córnea. Tá? E aí, vamos chegar aqui atrás, ó, tá vendo que eles têm um ângulozinho? Ocorre também aqui o processo, né, da refração para poder vir para cá. E aí, eles convergiram aqui, ó, para formar a imagem na sua retina. Ok? Agora o próximo. Observação de um objeto próximo sem o auxílio da acomodação visual. Então, sem a mudança no cristalino. Nesse caso, como o objeto está próximo, os raios de luz provenientes dele são divergentes. Então, divergentes. Sem acomodação, a imagem do objeto é formada depois da retina. Por isso, sua visualização não é nítida. Então, se a imagem, ó, se esses raios de luz só forem se encontrar depois da retina, supostamente, eu não tenho a formação da imagem perfeita. Então, eu não enxergo bem. Por quê? Porque o cristalino não se acomodou. Essa lente, que é esse cristalino, não se adequou ao que eu precisava ver, que é de perto. Observação de um objeto próximo com o auxílio da acomodação visual. Agora o cristalino vai mudar. Então, olha lá. Por ação da musculatura ciliar, o cristalino fica mais abaulado, curvado, ou seja, mais convergente. Como a imagem é formada sobre a retina, a visualização do objeto é nítida. Então, olha só como ele mudou de forma aqui. Aqui ele ficou mais convergente. Então, a imagem se formou na sua retina e você conseguiu enxergar, tá? Então, para que a imagem seja formada, para que você consiga enxergar direito, a imagem precisa ser formada na sua retina, que é esta região aqui atrás, onde está o pontinho preto. Se os raios convergirem e eles só se aproximassem depois, né? Aí você não enxerga direito. E aí você precisaria usar um óculos. E é isso que nós vamos falar agora, sobre as ametropias, tá? Então, muita gente... Ah, todo mundo acontece isso, Matheus. Você acaba perdendo o foco da visão. Isso é comum, mas não é bom ficar fazendo, tá? Então, olha lá. Então, se você não enxerga de longe, Yasmin, você vai descobrir agora qual que é o óculos que você tem que usar. Astigmatismo, não é atimatismo. Astigmatismo. Eu vou chegar lá, gente. Peraí. Ó, o pessoal tem de tudo, hein? A Ana Júlia, miopia, astigmatismo. A Sara, miopia, astigmatismo. Tá uma beleza aí, hein? Vamos ver o que são essas coisas agora. Então, primeiro, vamos ver o que é, né, a miopia. Então, a miopia, né, é um exemplo de uma ametropia, ou seja, a pessoa não enxerga devidamente, a formação da imagem não está acontecendo no local certo, tá? Então, para você poder enxergar corretamente, se você tem miopia, você precisa usar óculos, e aí você vai colocar lentes para isso, tá? Quais serão as lentes que você colocar? Quem tem miopia aí que falou? Renan tem, Sara tem, Ana Júlia tem. Vocês não enxergam de perto ou vocês não enxergam de longe? De longe, né? Então, vamos começar já a associar, que são perguntas de prova isso, hein? Quem tem miopia não enxerga bem de longe. Olha para a imagem que está aqui, ó. A pessoa não está enxergando o que está longe. O óculos ela está vendo bem, e as mãos também. Mas lá longe tem a ilha que ela não estava vendo. Então, quem tem miopia não enxerga bem de longe. Ok? E aí, o que vai acontecer, então? Essa pessoa tem que usar uma lente. Que tipo de lente é a do seu óculos? Tá? A gente já falou sobre isso, Yasmin. É a presbiopia, né?
que a gente não consegue ver bem, né, de perto quando a gente é velho, mas aí é por outra razão. Então, olha só. Ah, ele não vai falar agora. Ah, falou que sim. Então, quem não enxerga bem de longe, tem um olho, ó, excessivamente convergente. Então, ele converge demais, tá? Então, por conta disso, a imagem não se forma direito na retina. E agora nós vamos descobrir aonde que essa imagem vai se formar, na verdade. Vamos lá. A figura a seguir, 1 grau só, Davi, é bom, é pouco isso. Tem, né, Vitor? Eu sei. E o óculos ajuda, né? Ah, que bom, Luísa. Precisa, tá? Precisa mesmo ir no médico. A figura a seguir representa o olho de uma pessoa míope observando um objeto muito distante. A dilatar? Yasmin, então você sempre tem que ficar indo ao médico verificar se está aumentando o grau. É porque você está crescendo também, isso muda. Vamos lá, gente, vamos focar aqui no exercício, depois vocês comentam mais dos olhos de vocês, tá? Então, olha só, a linha horizontal representa o eixo principal das lentes oculares, que são fundamentalmente a córnea e o cristalino. A linha vertical representa essas lentes de forma simplificada, mas como se fosse uma lente só. Então, vamos fingir que tem só uma lente, para a gente facilitar a nossa vida aqui. Sabendo que essa pessoa tem miopia e não consegue enxergar nitidamente esse objeto distante, desenhe sobre a figura a trajetória dos raios de luz dentro do olho e determine o ponto onde a imagem do objeto é formada. Bom, então a gente sabe que a pessoa tem miopia, então ela não consegue enxergar direito. Como nós vimos, o olho da pessoa que é míope, ele é muito convergente. Então significa que ele vai fazer com que os raios de luz se encontrem antes de onde eles deveriam. Eu tenho miopia, eu posso não ter mais? A miopia dá para ser corrigida com cirurgia. Mas sem isso, não. Então, olha lá. Como o olho da pessoa com miopia é muito convergente, ele vai fazer com que os raios de luz se encontrem mais cedo do que deveriam. Lembrando que onde eles deveriam se encontrar é aqui atrás na retina, né? Então, se eles vão se encontrar mais cedo, a gente tem que desenhar isso. Vamos desenhar de outra cor que não vermelho, para a gente poder perceber. Vamos fazer de amarelo? E vamos lá, então. Vamos pegar aqui a reta. Então, ela estava aqui. Então, se eles vão se encontrar antes, eu vou colocar aqui mais ou menos no meio, tá? Eles se encontrando mais ou menos aqui, ó. Mas vamos prolongar. Prolonga, tá, gente? Então, põe aí um raio de luz assim, compridinho, mas prolonga. E faz a mesma coisa com o outro. Compridinho, mas prolonga. Então, olha só. Eles convergiram antes de onde deveria, né? Eles estão se encontrando neste ponto aqui. Quando, na verdade, eles deveriam se encontrar aqui, ó. Nessa parte de trás. A gente tá tudo errado entrando, achando que é segunda-feira. Tá? Eles tinham que se encontrar aqui nessa parte de trás, que é a retina. Então, olha só, vamos ver o que ele manda fazer. Só manda... Determine o ponto onde a imagem do objeto é formada. Então, é aqui, nesse ponto que eu estou fazendo agora de azul, onde a imagem é formada, tá? Vamos escrever isso? Ponto onde a imagem é formada. É formada. Ok, então é aqui. Aqui atrás, então, na retina, a pessoa vai ver um borrão, tá? Então, ali atrás, tá vendo que os raios de luz já se cruzaram? A pessoa não enxerga direito mesmo. Ela vai ver um borrão, ok? Então, agora você que é míope entendeu porque você não enxerga muito bem. O seu olho é muito convergente e o raio de luz ele se encontra antes de onde ele deveria. Tá bom? Vamos fazer o 2?
Eu vou fazer o seguinte... Não, vamos fazer o 2, vamos ver aqui. Peraí. Eu vou deixar você fazer o 2 sozinho. Normalmente eu não faço assim, tá? Eu vou ali, vou pedir para você faça o 2. E agora ele vai corrigir. Mas ele coloca aqui para você, ó, qual das lentes que acerta. Você tem que passar por cima do pontilhado. Vai ser a lente de borda grossa ou vai ser a lente de borda fina? Lembrando que a de borda fina é a convergente e a de borda grossa é a divergente, tá? E o olho da pessoa com miopia é muito convergente. Então, qual será essa lente que nós vamos usar? Colocou a lente, faz então agora a convergência acontecer aqui na retina, tá? Como assim, gente? Meu ar-condicionado? Eu nem tenho ar-condicionado na sala. Eu tô de agasalho. E aí, terminaram?
Então, vamos lá. Ah, entendi. Que estranho. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu quero saber aqui é qual lente eu devo desenhar. A lente de borda fina ou a lente de borda grossa? A convergente ou a divergente? Vamos lembrar, eu falei para vocês que o olho, o olho da pessoa míope é muito convergente, tá? Então, os raios de luz se encontram antes. Para eu tirar essa convergência toda, que lente será que eu ponho? A lente divergente, né? Porque se eu puser uma lente convergente, eu vou fazer o raio de luz se encontre antes ainda. Eu quero fazer ele se encontrar depois, então eu tenho que fazer ele divergir um pouco. Tá? Então nós vamos pintar aí, eu não vou conseguir pintar direito, mas eu vou pintar aqui no máximo que der, a lente de bordas grossas, ok? Estou fazendo isso aqui de laranja, ó. É esse tracejado aqui, a borda grossa. Pronto, então é a lente de borda grossa. Agora o raio de luz vai passar por dentro da lente, né? E depois de passar por dentro da lente, ele vai divergir, né? Porque é isso que a lente vai fazer. Então vamos lá. Vamos chamar aqui o raio de luz amarelo. Então, ele vai passar por aqui, né? E como uma boa lente divergente, ele vai divergir. Olha lá, divergiu. Certo? E aí, depois que ele entrar no olho, que já tem a nossa lente, que é o cristalino e a córnea aqui, vai haver a convergência dessa luz. Só que, como ela entrou mais aberta, agora ela vai... Não, Google, eu não falei com você. Agora ela vai convergir apenas... Aqui está o que encontrei na web. Ela vai convergir apenas lá atrás. Entenderam? Então, eu fiz a luz que estava chegando paralela divergir para abrir mais esse ângulo, para que quando ela entrasse no olho, que é muito convergente, a compensação disso seria o ângulo chegar aqui na sua retina. Tá? Então, é para isso que serve o óculos, para mudar o ângulo do seu raio de luz. Então, olha lá, onde que é o ponto que ele queria, né? Ele queria que a gente marcasse aqui o ponto onde ocorre a formação da imagem. Neste segundo caso, a imagem é formada aqui, no ponto azul, que é a retina. Sim. Sim. Imagem formada na retina. Entenderam? Tá rindo, espirrando, Yasmin? Você sabe como é ruim ter rinite. Então, vamos lá. Posso tirar essa aqui para a próxima parte? Sim ou não? Posso explicar de novo sobre as lentes? O que você quer saber, Larissa? Agora vai ter um resuminho, 3 um resuminho. Vamos ver se te ajuda. Então, vamos lá. Ó. Vamos resumir, então, isso aqui. Complete as lacunas do texto conclusivo a seguir sobre a miopia. A miopia é corrigida com a utilização de lentes, o quê? Divergentes. Muito bem, Maria. Divergentes. Podemos justificar isso de dois modos. Primeiro, o olho míope é, em última instância, excessivamente o quê?
O olho míope é muito convergente. Lembra? A luz se encontra antes do que ela deveria, então ele converge mais cedo. Convergente. Logo, a utilização de uma lente divergente diminui esse excesso de convergência. Tem sentido? Sim, como um míope tem maior dificuldade para enxergar de longe, isso. A lente, qual é a lente que o míope usa? A lente divergente. Traz o objeto para, entre aspas, o quê? Perto dele, isso mesmo. Entre aspas, tá? Não é verdade. O objeto continua parado. Então, vamos lá. Retomando aqui, porque a pessoa tinha pedido. Temos lentes convergentes e lentes divergentes, tá? A lente convergente faz com que o raio de luz se encontre no foco. Então, ela vai fazer com que ele se encontre rapidamente ali. A lente divergente faz com que os raios de luz vão para cada um para um ponto, né? Que eles se abram, né? Igual meu dedinho, fazendo a letra V. Os dois casos é a letra V. Só que um é para vir para o ponto de baixo, outro é para vir para o ponto de cima, na verdade, né? Então, convergente, todo mundo para o mesmo ponto, convergir. Divergente, deste ponto, todo mundo vai, cada um num canto. No caso do míope, o olho dele é muito convergente. Então, faz com que a luz se encontre antes do que deveria. Eu preciso fazer essa luz desencontrar. Ponho a lente divergente, eu vou fazer essa luz desencontrar, para depois o meu olho arrumar e ela se encontrar na retina. Os raios de luz têm que sempre chegar no ponto que é a retina. Tá bom? Agora vamos ver o outro caso, que é o oposto, que é a hipermetropia. Alguém aí é hipermétrope? Não? Quem é hipermétrope tem dificuldade de ver de perto. É o contrário. Ó, o Vitor é e o Matheus também. Então, quem não consegue ler direito, coisas que estão aqui perto, é quem vai usar óculos porque tem hipermetropia, tá? Não, cuidado com o papai e mamãe, ter mais de 40 anos, que pode ser o outro caso. Pode não ser hipermetropia. Então, vamos lá. Então, quem é hipermétrope, olha só. Tem um ligeiro encurtamento do olho, ou então as lentes oculares são pouco convergentes. Então, no caso, a luz os raios de luz vão se encontrar depois do que deveria, e não antes, como era o caso anterior, tá? Aí vamos lá. Mesmo com a utilização do processo de acomodação visual, a imagem de um objeto próximo se forma atrás da retina. Então, passou do caminho. Tinha que ser antes. O outro era muito cedo. Tem que ser depois. Agora está indo mais além. A hipermetropia pode ser corrigida com lente ou com cirurgia também, tá? Então, vamos lá. Vamos primeiro, então, fazer aqui a mesma coisa. Como é o olho da pessoa hipermétrope? Então, o olho da pessoa hipermétrope é um olho que é que é pouco convergente. Então, a luz, os raios de luz, vão se encontrar depois da retina. Então, vamos desenhar isso. Amarelinho de novo. Olha lá. Então, chegou aqui nessa lente e eles vão se encontrar depois da retina. Depois. Vou fazer aqui atrás. Vão se encontrar depois da retina. Olha lá. Então, eles deveriam se encontrar aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Só que os raios de luz se encontraram aqui. Então, a pessoa só enxerga um borrão. Então, vamos anotar aqui. Fazer o pontinho, o primeiro pontinho azul, que a gente fez no outro caso. O pontinho azul está aqui.
E aí vamos escrever imagem formada depois da retina. A pessoa hipermétrope não enxerga de longe? Enxerga. Ela enxerga melhor de longe do que de perto. Por quê? Porque de longe os raios chegam paralelos aqui, então forma praticamente aqui. Mas, sobre isso, olha lá. Peraí. Ai, travou de novo. Pior é que não é o computador que trava. O que trava é o bagulho aqui. É o zoom. Eu não consigo subir. Pronto. Ó. Os hipermétropes não enxergam bem de perto porque muitos utilizam óculos para ver de longe. Essa é a sua pergunta, Maria. Ó. O que acontece com o hipermétrope quando um objeto distante e sem se valer do processo de acomodação visual? Como seu olho é pouco convergente, a imagem desse objeto se forma depois da retina. Para conseguir visualizar esse objeto nitidamente, a musculatura ciliar atua tornando o cristalino mais abaulado, curvado, ou seja, mais convergente. Por isso, muitos hipermétropes conseguem enxergar objetos distantes nitidamente. No entanto, a permanência da contração dessa musculatura por muito tempo pode causar dor de cabeça, o que obriga a utilizar óculos o tempo todo, seja para perto ou para longe. Tá? Então, a pessoa que é hipermétrope acaba tendo que usar óculos o tempo todo para não ter dor de cabeça por forçar, entre aspas, que a gente fala à vista. Tá bom? Então, fizemos a primeira parte. Agora vamos fazer a segunda. Agora vamos corrigir este olho. Qual é a lente que eu devo utilizar, então, para uma pessoa que é hipermétrope, já que ela não enxerga bem de perto? Agora sim, a lente de borda fina, né? Vamos desenhá-la aqui? É de borda fina, essa aqui, ó. Nossa, que lindo meu desenho, mas vai ficar assim. É a lente convergente, isso mesmo, Maria. Então, o olho, ele era pouco convergente. Agora eu vou torná-lo mais convergente. Se eu vou torná-lo mais convergente, eu vou fazer com que a luz se encontre no lugar certo. Tá? Então, vamos lá. A luz vai passar aqui, ó. E em vez de ela continuar seguindo esse caminho, ó, em vez de ela vir para cá, reta, como ela estaria vindo antes, como agora eu tenho a lente de borda fina, ela vai vir paralela agora. Tá vendo? Ó, mudou o ângulo. Ela vai vir mais paralela até passar aqui pelo cristalino, tá? Quando ela vai chegar, eu vou desenhar só até aqui, então. Ela vai vir paralela aqui até o cristalino. Agora que ela chega no seu olho, ela vai convergir. Para onde? Para a sua retina. Tá bom? Chegou. Agora sim está no lugar certo. Vamos pintar de azul o lugar certo? É aqui, é onde se forma a imagem, no ponto azul, que é na sua retina. Então, é a imagem formada na retina. Ok, gente? Entenderam como é que corrigiu, então, agora? Né? Em vez de o raio de luz vir muito para fora, muito aberto o ângulo, eu diminuí esse ângulo para fazer com que o olho consiga colocar no lugar certo, tá? Então, vamos agora fazer aqui a nossa conclusão para fechar o dia de hoje. A hipermetropia é corrigida com a utilização de lentes, o quê? Convergentes. Muito bem. Podemos justificar isso de dois modos. O olho hipermétrope é, em última instância, pouco o quê? Ele é pouco convergente de novo. Muito bem, Yasmin. É isso aí. Pouco convergente. Logo, a utilização de uma lente... Uma lente o quê? Convergente. Isso. Muito bem, gente. Aumenta a sua... Eu usei uma lente convergente, então aumentou a... Não, Marco. Convergência. É igual no anterior. Conversibilidade? Não, não. Aí é outra coisa. É convergência.
2. Como o hipermétrope tem maior dificuldade para enxergar de perto, muito bem, a lente convergente leva o objeto para longe. Muito bem, pessoal, vocês entenderam. Isso vai cair na prova, tá? Vai ter essas perguntinhas. Qual é a lente certa? Tá? Se eu sou míope, eu vou usar que tipo de lente para melhorar meu olho? Se é uma lente convergente, se é uma lente divergente, tem que saber. Tá bom? Eu vou parar por aqui. Na próxima aula, na quinta-feira, a gente vai falar sobre a presbiopia e o astigmatismo, que muitos de vocês falaram para mim que são astigmatas, né? Vou pedir para você fazer em casa o teste 1 e 2, teste 1 e 2, e o em casa 1 e o em casa 2, tá bom. Teste 1 e teste 2, em casa 1, em casa 2. Para a gente corrigir na quinta-feira juntos, tá? Alguma dúvida antes que a gente encerre aqui por hoje? Nada? Então tá bom, gente. Então eu vejo vocês na quinta-feira, ok? Tchau, tchau. Ah, que bonitinho, Larissa. Tchau, tchau.